Bien, para mí es un honor representar a la Academia Colombiana de la Lengua y presentar a la notable escritora iberoamericana Nélida Piñón. Ella tiene un crisol de raíces genéticas literarias, cuyos orígenes son griegos, bíblicos, gallegos, españoles, portugueses y brasileros. Después de ello, ha desarrollado un extraordinario y frondoso árbol de producción literaria, en el cual figuran 28 libros de novelas, cuentos y narraciones, muchos de ellos leídos por nosotros, como por ejemplo La República de los Sueños, El calor de las cosas, El aprendiz de Homero, La camisa del marido, Voces del desierto, Épica del corazón, textos en los cuales se recrea la mejor literatura del mundo. Ha recibido numerosísimos premios, solo menciono los Menéndez y Pelayo, el Juan Rulfo, el Jorge Isaac, por supuesto el Príncipe de Asturias y en semanas recientes el Virgilio Ferreira. Ella ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela y es la primera mujer que en 500 años de la existencia de la universidad recibe tal honor. Igualmente ha sido una profesora distinguida y es profesora visitante de las universidades de Harvard, Georgetown, Johns Hopkins y Columbia. Tiene numerosísimas membresías, doctorados honoris causa de muchos sitios, solamente resalto los de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Brasilera de las Letras, donde además ha sido su presidenta, y de la Real Academia de la Lengua Española. Como si esto fuese poco, también ha sido periodista y defensora de los derechos humanos. Sin más preámbulo, entonces, maestra Nélida Piñón, tiene usted el uso de la palabra. A ver, ¿me pone bien? Muchas gracias por sus palabras. Saludo a todos los señores presidentes de la Academia de España, de Argentina, de todos los países que componen nuestro continente, autoridades presentes, escritores, académicos, invitados, queridos amigos. Nací em meio de ruídos linguísticos que não sempre coincidiam com as hablas de la calle. O idioma espanhol circulou por mi hogar. Perdónenme, havia que passar isto, não? Antes, incluso, de que eu viniera ao mundo no bairro de Vila Isabel, em Rio de Janeiro. La grey familiar hablaba el gallego y el español, ambas las dos lenguas patrias, y además el portugués incipiente que les venía por la condición de inmigrantes. El castellano, por lo tanto, chispeaba en el corazón de mi herencia genética como una presencia perturbadora. Com semejante tradição, juzguei natural que as tribos do mundo se expressassem em línguas que, independentemente de sua etimologia, haviam sido inventadas para atender as carências e as urgências de lo cotidiano. Como consequência, em la casa familiar, bajo el esplêndido yugo de minha amada língua portuguesa, circulava sueltas a la deriva palavras estrangeiras gananciosas de uma representação simbólica que acentuava minha crença em la apoteósica riqueza humana.
bajo la convicción ciertamente de que mis ancestros habían fomentado el español y el gallego, forçados sí por impulsos culturales, mas sobre todo por la continua obligación de designar lo que fuese oriundo del corazón, con el fin de que essas línguas e el futuro ingresassem en mi imaginario para torná-lo universal. El español, sin embargo, se incorporó a mi patria desde tiempos remotos, gracias a una trama histórica proclive a constituir mil hilos narrativos. Ese idioma precedió y mucho a mi radicación brasileña. Fue así, por la vía del misterio que roza el transcurso de los acontecimientos humanos, que en 1578 el rey Dom Sebastián de Portugal, fiel a la audacia marítima de los portugueses, emprendió una nueva campaña expansionista en Alcázarquivir, donde vino a falecer sin dejar herederos directos. A su muerte la siguió una profunda melancolía popular y todo aquello determinó que la corona lusa de la que Brasil hacía parte pasase a pertenecer a la España de Felipe II, su tío. De esos inesperados requerimientos históricos vino la fusión del Imperio filipino y la lengua española con la vida brasileña. Una convivencia que se prolongaría de 1580 hasta 1640, tiempo sobrado para que España esparciara sus signos en el palimpsesto brasileño. Una influencia que, si bien difícil de rastrear, impregnó los cimientos brasileños con su arsenal mítico, su semântica, sua psique, sus interstícios secretos, com aquela matéria em suma que faculta a la cultura para romper las fronteras del pensamiento y de los sentimientos. La intensa presencia del castellano en el Portugal de la época suscitó que algunos estudiosos, com um punto de exageração, considerasse que em el país luso se estava dando a situação de um certo bilinguismo, um fenômeno cultural e poético que só vendria a decair bastante mais tarde. Assim, todavia, em este siglo, Lisboa ostentava em seu cetro cultural, em meio de disputas políticas e querelas estéticas, uma acentuada atração hacia el uso del español, tenido entonces como lengua de prestigio. Una adopción justificada tal vez por la fascinante vecindad de España a la que se le pedía prestado el talento que goteaba de su sangre verbal. Como resultado, passaram a desfilar por la corte a orillas del Tajo los nombres de Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes. Todos desfrutaram del derecho a hacer del castellano lengua própria. Uma ocorrência, de hecho, bastante extraña, quando existiu em Portugal criadores de la magnitud de Luís de Camões e Gil Vicente. Assim, quando a vigência da União Ibérica, como se intitulava esse período filipino, em Brasil era possível ler em espanhol
os escassos livros que eventualmente chegavam àquelas terras. Uma prática linguística reforçada por el gênero epistolar comum em ambas línguas. Se tales ações impulsaram o idioma espanhol, em contrapartida, provocaram em la comunidade lusa de la entonces colônia brasileña um obstinado anti-espanholismo, uma guerra com sordina, melhor dicho, que se extendió hasta el punto de que cierto caballero português, segundo registra o livro Confissões de Bahia, arremeter-se contra um espanhol com a seguinte acusação: antes seres moro que castelhano, a lo que o outro lhe respondeu: antes moro que português. Em esse alborear histórico, surgia em Brasil, em 1549, a figura mítica de José de Anchieta, jesuíta canário, cuya convivência com os indígenas, graças a seu pleno domínio del tupí de los guaraníes, suscitou profunda ressonância em la conduta social e em sua trajetória estética, e que, graças a los resquícios de seu espanhol, deu respostas através de valiosos registros poéticos, enquanto revestia a difusão da nova fé com verbo incandescente e crescente fabulação. Ele mesmo devino um poeta cuja fina tessitura injectou uma singular noção no imaginário nacional, uma interferência tão significativa que Anchieta é tenido hoje como o primeiro escritor da literatura brasileira. Igualmente de difícil explicação, pero sem dúvida atrativo, é o hecho de que se houvesse encontrado na mochila de um bandeirante durante uma tardia expedição que buscava esmeralda por territórios proibidos de acordo com o determinado por el Tratado de Tordesilhas, um librejo, melhor dicho, maltrateado por el manuseio, que contenia poemas de Quevedo. Imaginem-se vocês, um episódio que, mais allá de confirmar a presença espanhola em Brasil, acreditava a existência de um brasileiro que, em pleno siglo XVII, com o afã de desfrutar da poesia excelsa, arrastrava aqueles versos por la selva adelante, como se este bandeirante, ao tempo que plantava bandeiras, dando possessão a lo que seria Brasil, inaugurasse a identidade brasileira, confiando em los efeitos produtivos de la criação literária, capaz, por si mesma, de captar os desvarios humanos, seus dolidos aulidos e, incluso, a atração por uma terra hipotética, nesse caso, Espanha, que não era a sua. Temprano descobri a eficácia de los vaticínios de Antônio de Nebrija, el maestro gramático del siglo XV, implícitos em sua frase, que era a seguinte: sempre a língua foi companheira do império. Deja entrever, e com sobradas pruebas de acerto, que o império venia depois do poder da língua, um idioma que, de certo, foi transcendendo a lo largo de seu recorrido e de sua índole expansionista, uma expansão devida a sua vocação persuasiva de estar em el mundo, el atributo de reflejar e ampliar as dotes humanas,
de servir a las realidades tangíveis e secretas, de submergir-se em lo que denominamos el alma poética. Um idioma cujo mandato essencial inducia a las palavras a exaltar em torno a sua pronunciação e a sua escritura a modernidade de sua odisseia milenar. A língua foi sempre ígnea, alada, andariega e bufona, por mor de seu estado anímico proclive por vocação a la quimera e la imaginação. De ella derivou sentença que condenou a Dom Quixote e a Sancho a esquadrinhar em miríades de ilusão a lo escatológico, a las pasiones afligidas, a la furia assassina de la fantasia, e que em conjunto contrariassem lo que empobrecia los imperativos de la imaginação e favorecessem la matéria que é própria del hombre. Com estes dois personagens e demais acólitos, se afinou a língua de la oralidade, de lo cotidiano, de la criação, a língua oferecendo regalo ao Criador de coração frutífero para expressar seu apego nostálgico ao paraíso perdido. Esta língua, ao estar no epicentro do universo, agora me traslada ao passado, a la caída do Império Inca, depois de que Francisco Pizarro, sem atisbo de piedade, decapitasse a sagrada cabeça do imperador Atahualpa a um acto de radical profanação, um hecho de consequências trágicas que propiciaria, anos depois, que o nobre Guamán Poma de Ayala, ao dar-se conta de la derrota infligida por los conquistadores a su pueblo, e assim aliento, travasse penosa batalha, por meio do idioma espanhol, talvez impregnado por sesgos quechuas, redacta a lo largo de 30 anos uma carta híbrida ao monarca Filipe II, el melancólico Habsburgo. Em estas páginas intermináveis, salpicada por vestígios de lágrimas, vacía su condolido sentimento de la perdición que se abatió sobre el antiguo Império Inca e aboga por uma possível trégua e concessão de mínima soberania para sua língua em extensão. Guamán e o Inca Garcilaso de la Vega, em seus comentários, se apoderam do espanhol em cumprimento de suas respectivas missões e derram pistas para que seus sucessores americanos fertilizem a nova língua e injectem em ela modelos de vida e composições literárias ajustadas às civilizações em curso. Realçam todos uma América que derramou sobre o espanhol um elixir inovador, um impulso alado que, ao sobreponer-se ao Atlântico, uniu Espanha e América, os dois continentes. Uma fusão que incorporou os andaimios clássicos a los cimientos de que a língua certamente carecia para renovar metáforas, apurar as estruturas sociais, modernizar-se, para perseguir, enfim, as novas sonoridades poéticas engendradas por las gestas humanas, muito bem. Esta língua universal venceu léguas, altiplanos, planícies, el esplendor do Oriente,
Con andrajos y con trajes de gala, conoció los efectos de la unción de la carnalidad y el apego nostálgico a la patria dejada atrás. Dejó aflorar en primera línea pecados y santidad. Entre tantos destinos, México le ofreció turbulencias históricas, registradas por los cronistas del siglo XVI, escribas que, cumpliendo al pie de la letra los designios de la escritura, inauguraban narrativas com um espanhol alargado com os códices autóctones. Estas composições vecinas de los dioses que haviam sido fundadas pouco a pouco com as quimeras de sua gente e as utopias europeias. Ambos, os conquistadores e os conquistados, amortornando as capas de implacável realidade. Os cronistas, ademais, pondriam em relieve as crueldades impuestas a los habitantes. Em espanhol erudito, sobresale a traça de bondade cristiana em Bartolomé de las Casas, el sacerdote que suscribe com ardor e obstinação a imortalidade del alma de los silvícolas de América de piel bronceada. Uma predicação que se opõe à la dureza metálica de Juan Ginés de Sepúlveda. Uno e outro recitaram a retórica e a teologia em los domínios de la famosa controvérsia de Valladolid, requerida por Carlos V do Sacro Império, Carlos I de Espanha, em 1550. Um embate teológico, sobretudo moral, cujo veredicto poderia incendiar a América. Su desenlace, contudo, legitimou a existência real de uma América em la que seus dueños haviam ganado a pátina del parecer divino. El axioma de que os índios eram seres humanos, senhores, por lo tanto, de alma imortal. Como tales, oíam a Deus e hablavam com ele. Também em Yucatán, a princesa Malinche, aunque notável tradutora, se afiliou ao espúrio sentimento de la paternidade repudiada que por siglos se propagou por la psique mexicana, hasta dar origen ao humilhante epíteto, antaño dicho em sordina, de la chingada, que Carlos Fuentes, e ele, entretanto, consagrou ampliamente nas páginas de sua hermosa novela Artemio Cruz. Amada e odiada, o raro talento de Malinche se encargou de traduzir ou de traicionar a preciosa matéria inerente às civilizações autóctones existentes na América pré-colombina. A mulher que talvez Hernán Cortés admirou, pero la que despreciou ao não reconhecer-lhe el hijo de ambos, dando assim início a las terríveis sequelas de la bastardia. Ella, sin embargo, com sua vocação linguística, ampliou os domínios do espanhol. Esse espanhol que, lejos de capitular em esses siglos inaugurais de América, absorvia neologismos, americanismos, recursos sincréticos, substâncias nascidas da audácia de usurpar a cosecha verbal e semântica. Mas quantas foram as mulheres que, a lo largo de los tiempos, resguardaram o espanhol em suas crisálidas e hicieron resplandecer em las conchas de sus cuerpos
por muito breve que fuese, sua aspiração de libertar, a fim de que, aunque sometidas, aquela aspiração reverberasse em castelhano. Simultaneamente, escritoras pertenecientes à flor inata da sociedade exercitavam a escondidas o ofício da língua, que lhes serviu para reflejar seus mistérios. Muitas espanholas e hispanas, como maestras, esgrimiram o idioma em oposição ao silêncio que lhes era imposto. Sor Juana Inés de la Cruz, por exemplo, se abasteceu da plenitude do idioma. Su repertório, criador, carnal e místico, brilhou em el frontispício da língua, refrendando el espanhol, elevando-lo hasta um ponto magnífico. Teresa de Jesus, a divina espanhola de Ávila, a despeito de ser mulher e de viver à sombra das imposições do Concílio de Trento e da Inquisição, alcançava o êxtase com o divino a fim de liberar-se e revitalizar o pensamento da época. Cúmplice de Juan de la Cruz, revolucionária los dois, intensificaram a mística que emergia em la poesia ardente para melhor amar a Deus, ao tempo que hacían florescer o intenso humanismo da língua espanhola. O idioma, como todos sujeitos eventualmente a sucumbir ante os arrobos de los bárbaros, de los iconoclastas, de los que depredam el arte com insidiosos pruridos, sempre resistiu, a salvo, graças a los criadores que restauravam sua força. E assim foi em distintas épocas. Como hubiese sobrevivido o espanhol sem Calderón de la Barca, Góngora, López de Vega, Garcilaso de la Vega, sem o siglo de oro, ou sem Cervantes e seu cortejo de ridículos cavalheiros e tristes figuras, cujos alaridos desaforados se sometem ao arte de la ilusão. Esse Quijote, que é como compêndio de aventuras personais, se tornou em instrumento persuasivo da língua espanhola em la esfera humana. A lo largo de los tiempos, el idioma em los puertos em que desembarcava tomava residência, ajustado a épocas aciagas, a arbítrios, a la obtusa censura, sua eficácia e beleza poética induciriam ao coração e à mente a focar a monumentalidade da criação literária. Em Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez, aficionado como eu a los bichos, captou novo mundo, premiou a sensibilidade de seu siglo com Platero e eu. O espanhol sirviendo-lhe para enaltecer ao burrito e emocionar-nos. Dio expressão a los animales que a arrogância humana condenara ao destierro, a fim de que Platero, a la vez que defendia com poeta espanhol sua sagrada condição animal, expressa espanto ante uma civilização engendrada por seus verdugos. A vera do Atlântico, em confluência com o crispado mar Cantábrico, Galícia ofereceu o lloroso castelhano de Rosalía de Castro, em contraponto com seu sofrido e lírico galego. E não haveria de ser ela a única mulher mentora de uma língua europeia que, com seu gênio, impregnou o espanhol do sentido da morrinha e da saudade, de aquele mal-estar ante o que
se sucumbe lejos de la patria y del lar. Ao exaltar o espanhol, conviene visitar algum siglo pretérito. El 15 me remite ao ladino, que habrá sido por algum tempo o idioma da comunidade judaica. Expulsado de Espanha por los reis católicos, o ladino se incrustou em Ásia Menor, donde, por razão de sua sonoridade arcaica, de seu vocabulário atrelhado a um tempo vencido, foi a estudá-lo Menéndez Pelayo. Ao atravessar recentemente os umbrales da Universidade de Salamanca, senti ressonar em el solene paraninfo el eco del habla de Miguel de Unamuno, quando, sendo rector, se enfrentou em 1936, já em plena Guerra Civil, ao general falangista José Millán Astray. Uma sentença la suya, entonces, que, em defesa da cultura, entronizou o idioma para sempre. Venceréis, pero não convenceréis. Também Dolores Ibajuri, la revolucionária passionária, sellou o destino libertário do espanhol ao pronunciar: não passarão. Amigos, assim é o idioma. Aparta por momentos o polvo del mistério para saludar sua venida diária, e arranca del pecho la apasionante génesis de lo suyo vernáculo e de sua fabulação, e acaricia el porvenir de seu haver literário, que é o propósito final da língua. Assim, bajo los efectos de tal fervor, cada escritor, em el transcurso de la criação, responde em solitário por el universo contenido em uma única frase, sabedor, sin embargo, de que es menester alabar e santificar ao pueblo que emplea la lengua desde el amanecer hasta el crepúsculo. Los usuários que, ao tempo que se vangloriam de seu idioma, não lo deixam fenecer. Se apegam a sua altissonância, ao precioso barrido de quem acabou de nascer. Muitas graças. Muito obrigada. Vamos ver.